Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Estamos hoje lançando o projeto Licor 24 horas, tá? Projeto muito bacana, onde segundas, quartas e sextas nós estaremos aqui, tá? Para discutir algumas pautas de alguns tópicos que a gente vem publicando no Instagram, tá? Nos stories. Seja ela a parte de citologia, seja a parte de bancada em relação à parte de bioquímica, processos, frascos, enfim, a rotina do dia a dia do laboratório para o líquido cefalorraquiano, tá? Com que intuito? A gente tenta aprimorar todos os colegas para evitar uma série de confusões que a gente vem observando nos resultados das nossas enquetes no Instagram, tá? Não diria bem confusões, né? Mas alguns detalhes que ficam, o pessoal fica em dúvida em relação a algumas postagens, principalmente na parte de citologia, questões de alguns termos, né? Então, algumas nomenclaturas. Vamos dar um exemplo: linfócitos atípicos, né? Linfócitos reacionais. Isso tem no líquor? Sim, não. Porque nós temos alguns termos no líquor que eles eles definem alguns passos que são diferentes do que estamos acostumados no hemograma, estamos acostumados nos líquidos. O líquor tem toda uma dinâmica especial diferente. Então, qual que é a ideia aqui do projeto do Licor 24 horas? É trazer para vocês, né, 9h47 da manhã, horário de Brasília, segundas, quartas e sextas, alguns tópicos relevantes desse resumo que eu acabei passando aí para vocês. Então, o tópico de hoje, né, que a gente vai discutir um pouquinho, uma maneira bem sucinta, bem leve, são os linfócitos no líquido cefalorraquiano, tá? Morfologia, aonde vai aparecer, por que aparece, né? Que tipos a gente pode esperar de padrões morfológicos, para que a gente não entre em contradição muitas vezes com a licorologia profissional, a gente, né, alertar para evitar uma série de confusões que podem estar acontecendo nos seus laboratórios, com os laudos e os médicos também interpretando, tá? E estou aberto também a perguntas caso, né, vocês queiram participar. Então, vamos iniciar hoje, mais uma vez, com grande orgulho, mais um projeto que é o Licor 24 horas, tá bom? Todos os dias, todas as segundas, quartas e sextas, às 9h47, horário de Brasília. E lembrando, terças nós temos uma aula no Instagram, tá? Às 19h30, horário de Brasília. E quintas nós teremos aula no YouTube, 19h30. E todo o cronograma semanal, sempre nós estaremos postando no domingo, com os temas de todas as lives e aulas da semana, tá bom? Então, os linfócitos. Ah, professor, eu tenho dúvidas nos linfócitos em algumas questões, estou acostumado a trabalhar com linfomononuclear na liberação do meu laudo, meu professor lá me ensinou na graduação que a gente tem que liberar o predomínio da população,
entre linfomono e polimorfo, então eu sempre libero 90% quando tem, né, 90% de linfomono, 10% de polimorfo, e é justamente nessa linha de dúvidas, né, para a identificação das células e interpretação dos resultados, é que nós estaremos a partir de agora de uma maneira ininterrupta, né, com esse projeto. Então, a questão dos linfócitos é uma questão importante em que a gente deve sempre, né, sempre, quem vai trabalhar com licologia profissional, separar como nós separamos as células no hemograma. Tá? A gente tem que tirar esse paradigma de linfomono e polimorfo nuclear. E isso gera uma série de dúvidas. Ah, professor, mas isso culturalmente é assim. Sim, culturalmente era assim. Né? Ah, mas então quer dizer que o meu professor está errado? Não, muito provavelmente ele foi ensinado também dessa maneira. Isso vale para todas as academias, tá? De todos os cursos, incluindo a parte dos prescritores, da parte da medicina, que não tem uma licorologia. São raros os serviços que ensinam licorologia profissional para médicos, né? Prescritores na graduação, que são os prescritores do exame. São raríssimos os que ensinam licor profissional na graduação, independente do curso. Ele está sempre lá no meio dos líquidos, né, do espermograma, está sempre perdidão lá. Então, assim, agora nós teremos um momento de encontro em relação a essas dúvidas, tá? Então, linfócitos. O que eu chamo a atenção em relação aos linfócitos? Primeiro, faz parte da população normal circulante no líquor linfócitos. Eles são predominantemente a população que está lá em maior, né, circulando. Lembremos, qual a população que nós temos em pacientes adultos predominantemente no sangue periférico? Nós temos neutrófilos. Então, a dinâmica, o raciocínio, ele é diferente. E existe um porquê, certo? Lembrando que o líquor é um sistema, circula num sistema fechado, né? Totalmente fechado. Ali, entre as meninges, aracnoide e a pia mater, nós temos toda a abrangência das trabéculas, onde nós temos a dinâmica da barreira hematolicórica e hematoencefálica. E isso mostra para nós o seguinte: nós estamos diante de um sistema fechado e completamente diferente. Isso que tem que ficar bem claro. É claro que nós temos troca sangue-líquor, é claro que nós temos populações celulares que entram, né, através de várias rotas no espaço subaracnoideu, onde está o líquor, para combater determinados agentes. Porém, antes de iniciarmos, por isso que eu quis começar com os linfócitos, a gente adentrar as patologias que a gente vai adentrar, né, nas aulas nos próximos meses, eu tenho que trazer aqui para vocês a normalidade do líquor. Então, a população de linfócitos no líquor gira em torno de 70% a 90%, né, com predomínio, sendo que as células, boa parte delas, tem uma relação núcleo-citoplasma um pouco diferente da do sangue, tá? Aqui a gente dificilmente vai ver linfócitos grandes granulares, aqui a gente dificilmente vai ver o que é o NK, aqui a gente dificilmente vai ver alguma questão de células dendríticas, aqui dificilmente a gente vai ver algumas morfologias que a gente vê tradicionalmente no hemograma, como linfócito atípico, linfócito racional. As terminologias são diferentes, tá? Então, predominantemente linfócitos, de uma maneira bem leiga para quem está iniciando ou para quem está lá, é aquele linfócito careca. Boa parte dos linfócitos do líquor são, morfologicamente são assim. Ah, professor, e quando a gente tem quadros reacionais, né? A gente tem, diferentemente do sangue periférico, nós temos
Plasmócito, nós não temos linfócito atípico e nós não temos linfócitos reacionais. Esses termos no líquor não existem, tá? Nós temos os plasmócitos. E por que isso? Porque no momento que a gente tem lá, quando um agente infeccioso entra, né, consegue quebrar a barreira hematoencefálica, ele consegue penetrar as defesas das meninges e todo o mecanismo bioquímico, imunológico que a gente tem lá, no campo, vamos dizer assim, no fenestrado que a gente tem nas meninges, ele entra e ali, dependendo do agente infeccioso, ele pode se comportar de uma maneira aguda, né? Ou seja, uma proliferação mais rápida, ou de uma maneira mais crônica, de uma proliferação mais lenta. É claro que a gente tem outros agentes com classificações no meio do caminho, em que a gente tem as infecções de repetição e subagudas. Mas para esse entendimento, né, no momento de aguda ou crônica, é que nós temos agentes infecciosos que são mais rápidos. Então, a partir da proliferação desses agentes, nós temos a chamada concentração responsiva. O que é isso, professor? Para a gente poder entender o plasmócito, tá? Normalmente, o que nós temos? Né? Uma quantidade celular de até 4 células na contagem global por milímetro cúbico ou microlitro, circulando no espaço subaracnoideu. População predominante, 70% a 90% linfócitos. Na próxima live a gente vai estar falando, né, a gente vai comentar dos monócitos. Hoje só linfócitos, tá, pessoal? Então, de 70% a 90%. Qualquer alteração desse meio desse gradiente, existe uma resposta quantitativa, ou seja, um aumento de células, e uma mudança do perfil da população celular, certo? Então, no momento que voltando lá para a concentração responsiva desse agente, ou seja, o quanto ele é capaz de se proliferar, em que tempo, nós temos uma quantidade mínima desse agente para que o nosso organismo identifique a presença de um quadro infeccioso, inflamatório, enfim, né, neoplásico. Tem que ter uma concentração mínima. Essa concentração mínima é que vai startar todo o sistema imunológico. E um dos mecanismos do sistema imunológico é a resposta celular. Então, por isso que nós temos no líquido cefalorraquiano, dependendo da concentração responsiva do agente, sempre, em 99% das situações, nós vamos ter de cara, né, a presença de neutrófilos nas primeiras situações. Posteriormente, né, isso é sem iniciar, tá, pessoal? Nós estamos falando da parte da fisiologia no início da infecção, onde a gente ainda não tem os sinais e sintomas, tá? Naquele momento em que o organismo detecta que precisa, né, ter uma resposta e tem um agente nocivo ali, é que começa uma luta, né, do nosso sistema imunológico. Então vem a resposta celular, onde primeiramente vem, né, as populações de neutrófilos, elas identificam o que está acontecendo, juntamente com as outras, né, de monócitos, às vezes até macrófagos, e elas entendem o que está acontecendo. Não sendo função do neutrófilo, ele imediatamente tira o seu time de campo e deixa as células responsáveis para isso. E aí, no momento que a gente tem uma concentração responsiva maior, uma resposta maior, é que a gente vai começar a ter os sinais e sintomas. Então, antes de ter os sinais e sintomas, o Felipe está perguntando para a gente aqui se aplica o líquido sinovial. Não, nós estamos falando só de líquor, tá bom? Os líquidos têm uma dinâmica completamente diferente, tá legal? Então, dentro dessa dinâmica, até chegar aos sinais e sintomas, é uma luta, né, para entender o que está acontecendo. Quando tem os sinais e sintomas, significa que o nosso sistema imunológico já foi completamente startado em todas as frentes. Resposta celular, dependendo se é bactéria, o sistema complemento, e a resposta inata, enfim, assim sucessivamente. E aí a gente tem os sinais e sintomas. Então, daquela população normal de linfócitos, começamos a ter, né,
a possibilidade, dependendo do agente infeccioso e na maioria das vezes quadro viral, a gente começa a ter a regressão dessa população de linfócitos, né, principalmente são os B, linfócito B, que não estão presentes de uma maneira, não tem uma quantidade no líquido cefalorraquiano circulante, já que a normalidade da população de linfócitos circulantes é T. Então, os linfócitos B começam a aparecer para produzir os anticorpos e ver o que estão acontecendo. Nesse momento, a gente começa morfologicamente a observar células maiores, né, do que o linfócito normal circulante no líquor e, eventualmente, lá com a presença do halo do complexo de Golgi, aquela marca tradicional do plasmócito. Então, o plasmócito chega lá e começa a startar toda a dinâmica da produção de anticorpos, no caso viral, como a gente está falando hoje aqui, de linfócitos. Tá? Isso é importante a gente ter esse entendimento, tá? Esse raciocínio, que às vezes no início parece até meio confuso, complexo, mas com o tempo vai entendendo a dinâmica. Tá? Dr. Felipe está perguntando se o paciente usar imunossupressores, todos os parâmetros são diferentes. Tá? Sim, imunossupressores muda completamente a dinâmica e o raciocínio do líquor. Tá bom? Muda. Totalmente. Muda porque inibe uma série de elementos que fazem com que tudo isso que eu comentei agora, concentração expansiva, a imunidade, as respostas, né, em relação à parte imunológica inata, humoral, celular, complemento, tudo isso fica minimizado com a ação de imunossupressores, tá? Principalmente corticoides, tá bom? E a partir daí o que nós temos? Então, tem a concentração responsiva dos linfócitos normais, começam a aparecer plasmócitos. Lembrando, não temos linfócitos atípicos, tá? E não temos linfócitos reacionais. E por que a gente não deve usar esse termo no líquido cefalorraquiano? Porque existe uma classificação de citologia em que nós temos citologia ginecológica e citologia não ginecológica. Na citologia, né, os termos utilizados quando a gente cita atipia é um quadro completamente diferente do quadro que a gente está acostumado com esse termo no hemograma. A atipia já indica uma sinalização para neoplasia na citologia licórica, tá bom? Isso é importante a gente colocar, né, assim, ter o conhecimento dessa diferença em relação aos linfócitos, né, desses termos, não usar atipia e não usar reacional, porque você vai confundir, dependendo de quem vai interpretar esse laudo, para sinalizar outras situações. Tá? É claro que quando esse material ele entra, né, para você no laboratório, você tem que saber o porquê que você está analisando. Então, a dinâmica aqui do líquor, a gente só começa a raciocinar líquor de verdade, profissional, né, como o Dr. Felipe bem colocou ali, a gente tem que saber a indicação do porquê que está chegando no laboratório. Né? O licorologista laboratorial ele tem que ter o conhecimento da parte clínica, o que está acontecendo com esse paciente, para poder raciocinar melhor a aplicabilidade dos exames. Né? E também, né, dentro desse raciocínio, as medicações. Que daí muitas vezes o paciente não precisa executar alguns exames, porque a chance do negativo é muito alta. Então, você começa a raciocinar diferente, sabendo a parte clínica e a indicação. Em um segundo momento, a gente tem que saber o local da coleta do líquor, para poder, né, ver os parâmetros corretos, porque cada local de coleta tem um parâmetro de quantitativo de células nucleadas na contagem global diferente. E também a concentração de proteínas tem valores de referências diferentes. Então, nesse momento que a gente começa a entender isso,
a gente começa a interpretar os detalhes do líquor, né? E além do linfócito normal, que a população T, 95% dos linfócitos circulantes no líquor são T's, populações linfócitos T. Então, no momento que a gente tem um quadro, né, de resposta humoral, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a presença dos plasmócitos. E esses plasmócitos no líquor, eles podem ter um quadro bastante exacerbado morfológico, que pode até confundir com célula neoplásica, que eles podem ser binucleares ou até trinucleares. Tá? Isso não é incomum no líquor, principalmente quando a concentração responsiva for de alguns agentes específicos, como por exemplo o herpes vírus. Dependendo, ele pode causar um quadro bem exacerbado, com vários plasmócitos binucleares presentes ali, né, e fazendo a produção, né, a síntese intratecal de anticorpos contra esse agente. Então, temos os linfócitos normais da morfologia circulante, a maioria são carecas, aquele que tem a relação núcleo-citoplasma, né, reduzida, quer dizer, aumentada. E nós começamos a balizar os quadros reacionais aqui de linfócitos. Tá? Nós temos o linfócito normal, que a gente está lá, né? Ele está presente, muitas vezes em quadros reacionais ele também está lá, né? Circulando, né? E a relação núcleo-citoplasma é alta. Temos que observar que o citoplasma, diferentemente, né, que a gente observa lá no hemograma, ele é escasso e visualmente ele tende a ser transparente ou cinza, visualmente, tá? Quando ele vai puxando mais para o basofílico, mais para o azul, vai aumentando o tamanho, ele já começa a ter um comportamento de plasmócito, né, com uma relação núcleo-citoplasma diferente da que a gente está lá, né, a gente espera na população normal. E com o halo do complexo, né, de Golgi em relação à produção de anticorpos. Podemos ter, dependendo se o quadro é muito exacerbado, a presença de plasmócitos biotrinucleares. Tá bom? Citoplasma bem basofílico, geralmente. E eles são grandes, eles são maiores que os monócitos. Na aula dos monócitos, eu vou fazer um comparativo em relação ao tamanho dos linfócitos, tamanho dos plasmócitos, né, sendo eles até binucleares, e o tamanho dos monócitos. Então, isso é o início de todo o raciocínio do líquor. Tá? Esse é todo o início do raciocínio do líquor. Então, hoje, de uma maneira bem básica, que eu estou passando para vocês, eu estou dando as possibilidades dos padrões citológicos de linfócitos que a gente tem no líquido cefalorraquiano. E aqui são padrões padrões, né, de morfologia normal circulante, e quando nós temos algum ataque, né, a gente principalmente vírus, mas nós podemos ter plasmócitos em tuberculose, neurotuberculose, nós podemos ter plasmócitos em cistercose, que são parasitas, nós podemos ter plasmócitos inclusive em neoplasias, é possível, dependendo da situação. Então, não é patognomônico, isso que tem que ficar bem claro. No líquor, nós temos apenas uma célula em que a gente pode cravar que é patognomônico da patologia tal. Que também a gente vai, dentro do projeto Líquor 24 Horas, tá passando para vocês, que são os macrófagos. Tá? Tem um perfil de macrófagos que você pode afirmar que é patognomônico da patologia tal. Agora, as demais células dependem muito do quê? Dependem muito do tipo da infecção, não só do agente. A complexidade na interpretação da citologia do líquor vai do tipo da infecção, se é uma meningite, se é uma encefalite, né, e assim sucessivamente. Do padrão aonde essa infecção se implantou, tá?
Tá? Se ela está uma característica de meningite, a gente já comentou, mas pode ter um abscesso, pode ser uma lesão, um granuloma isolado. E quem que vai ajudar nisso? A imagem, a ressonância magnética principalmente. Então, todo o comportamento celular está atrelado a isso. Por isso que, na neurotuberculose, por exemplo, a gente tem padrões de linfócitos, em alguns casos, padrões de perfil misto, com neutrófilos, macrófagos, né? E isso tudo é por conta da diferença de onde a lesão, de onde começa a infecção e qual que é o perfil dessa infecção, né? Se ela é isolada ou sistêmica no sistema central. Então, o raciocínio do Licor, bem básico, estou tentando trazer aqui uma questão muito básica. O projeto do Licor 24 horas é fazer, a gente fazer essas lives segundas, quartas e sextas, às 9h47, para trazer para vocês alguns insights básicos em relação à parte laboratorial. E é claro que a gente está sempre correlacionando com algumas situações clínicas de imagem, porque é importante. Mas para deixar vocês mais seguros na hora de avaliar uma citologia licórica. Ah, professor, por que você bate tanto na citologia licórica? Porque o raciocínio para entender o que está acontecendo parte da citologia. Os demais parâmetros, eles são muito importantes, se somam na interpretação, mas a citologia nos sinaliza o caminho, 99% das vezes. Eu nunca me decepcionei com a citologia, porque ela sempre está indicando o caminho. E que caminho é esse, professor? Né? Que você tanto fala? É a dinâmica dos pequenos detalhes. Às vezes são 2, 3 células que te sinalizam possibilidades e a partir daí você começa a acrescentar alguns exames para apoiar o diagnóstico daquele paciente. Tá? A ideia também aqui do canal é desmistificar todas as questões em relação a o líquor, aquele líquor basal, aquele líquor básico, né? De linfomononuclear, proteína, glicose, só isso. O líquor não se limita a isso. O líquor tem um raciocínio muito maior, o líquor tem uma amplitude diagnóstica muito profissional que vai além de qualquer parâmetro que esses que eu comentei, tá? Então hoje, as diferenças dos linfócitos, né, que eu queria trazer para vocês seriam nesse sentido. Aí você pode estar perguntando, professor, mas eu não tenho, né? Como que eu faço essa lâmina? Né? Nós já postamos no canal alguns vídeos relacionados a isso. Mais para frente a gente novamente vai estar dando outra aula com mais algumas informações, mais roupagem. Mas a ideia hoje é, de uma maneira bem básica, apresentar a todos. Sei que muitos de vocês que estão entrando e vendo já sabem em relação a isso, né? Mas muitos colegas também não sabem, por conta justamente das nossas enquetes que a gente tem feito no canal. Essas enquetes nos sinalizam uma dificuldade muito grande na interpretação da citologia do líquido. Então, a mensagem da aula de hoje, para a gente não se delongar muito, tá? Da live de hoje, né? Predomínio em condições normais de população de linfócitos, com uma alta relação núcleo-citoplasma, aquele linfócito careca, né? Com pouco citoplasma na sua visualização, sendo que esse citoplasma, visualmente, ele tende a ser mais cinza. Raramente, muito difícil, a não ser um quadro muito exceção da exceção, né? A gente vai ter outros padrões normais de linfócitos circulantes. Linfócito grande granular, né? Outros tipos de linfócito. Não tem. Predomina o linfócito T. Então, é aquele linfócito relação núcleo-citoplasma, tá? Alta.
Quando acontece alguma situação, né, que leve a um quadro infeccioso ou autoimune que gera uma inflamação, nós teremos quem? A presença dos plasmócitos, tá bom? Dos plasmócitos. Esse plasmócito, ele na sua grande parte vai ser, né, com um núcleo, mas podem aparecer bitrinucleações. O citoplasma vai ser basofílico e com halo, boa parte das vezes lá no complexo de Golgi produzindo os anticorpos. Tudo isso, né, visualmente, nós temos tamanhos diferentes. Então, perceba que o plasmócito binuclear chega a ter 4 vezes o tamanho do linfócito normal circulante. E esses tamanhos podem deixar muitos com medo a serem outros casos, né, como neoplasias, que a gente também vai discutir. Então, o que se espera então em relação aos linfócitos? Esses dois padrões, linfócitos e plasmócitos. São esses dois perfis de linfócitos que nós podemos ter no líquido cefalorraquiano, tá? Morfologia, tamanho, relação núcleo-citoplasma, citoplasma mais basofílico, tudo isso, uma maneira muito básica, né? Estou demonstrando aqui para vocês em relação, para dar mais segurança. Ah, professor, mas se tiver blasto no líquor, aí é outra dinâmica, né? A gente não pode se equivocar na querer adivinhar as coisas. Então, o líquor, se você ainda lá no seu laboratório, na sua rotina do seu hospital, você traz o líquor para dentro né, do setor, que geralmente está lá na hematologia, certo? Lá na hematologia, e analisa o líquor friamente, sem saber local de punção, sem saber o motivo, começa a teoria das adivinhações. Aí vai ficar adivinhando citologia do líquor. E dependendo da técnica que você faz, né, e prepara a lâmina, piora a situação. Dependendo da coloração que você usa, piora a situação da interpretação da citologia, tá? Então hoje existe uma padronização para isso. Temos alguns vídeos postados no canal, mas a gente vai, dentro desse projeto do Líquor 24 Horas, estar trazendo para vocês esses temas segundas, quartas e sextas, 9h47 da manhã, ao vivo no Instagram. Não esquecendo que nós teremos aula também no Instagram, terças, 19h30, horário de Brasília. O cronograma já está publicado para essa semana. E também quinta-feira, ao vivo no YouTube, 19h30, horário de Brasília. Tá bom, pessoal? Professor, mas ficou faltando aqui aonde que aparecem os linfócitos. A ideia hoje, pessoal, é eu trazer para vocês os padrões morfológicos que podem aparecer na citologia tradicional. Por quê? O líquor é dividido em dois tipos de citologia. A tradicional, né? Aquela que você faz o diferencial igual você faz o hemograma, mas com termos diferentes. Tá? Lembrando aqui a mensagem da aula de hoje. Não tem linfócito atípico no líquor, não tem linfócito reacional. E o outro grupo de citologia, que é a citologia oncótica. Tá? E aí que a gente entra nos outros padrões de linfócitos que podem aparecer. Existem colegas que fazem da citologia tradicional oncótica uma avaliação só. Mas nós temos colegas ainda que estão lá aprendendo a ver linfócitos. Nós temos colegas que ainda estão lá na parte da citologia tradicional, ainda tentando avançar do linfomono, né? E polimorfo nuclear. E a gente precisa fazer isso. A ideia aqui é trazer essas condições e termos bem, né, sucintos dentro desse projeto. Então, pessoal, quero agradecer a audiência de todos. Dúvidas, sugestões, críticas, contato@academiadolicor.com.br. Pode me mandar um e-mail, sempre respondo. Pode mandar no direct, tá? Pode fazer, enfim,
O que precisar de informações. Não esqueçam, nós temos um e-book gratuito disponível no nosso site, academiadolicor.com.br, tá? Lá também tem algumas, você pode deixar seu e-mail para receber a nossa newsletter. A gente semanalmente está encaminhando a newsletter. O que é a newsletter, professor? São artigos que eu leio, né? Diariamente, semanalmente, quinzenalmente, que eu acredito que são relevantes para a nossa rotina da licorologia laboratorial, e eu compartilho com todos os colegas que têm o e-mail cadastrado na nossa plataforma. É uma maneira da gente ir se atualizando, é uma maneira da gente ir, né, ficando antenado com as novidades e possibilidades de apoio diagnóstico no líquor. Tá bom, pessoal? Então, eu queria agradecer a audiência de todos, tá? Vou pedir aqui para o meu pessoal da produção ver a questão da a finalização. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, está à disposição. E sempre lembrando, amanhã, 19h30, ao vivo aqui no Instagram, uma super aula no horário de Brasília, tá? Cronograma já está publicado também nos stories do Academia do Licor, e se não me engano também está lá constantemente na publicação lá. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Até amanhã, 19h30, horário de Brasília. Obrigado. Tchau, tchau.